Nós vamos trocar a seguinte ideia. Você sabe que aconteceu um atentado contra o candidato Tarcísio Gomes de Freitas. Foi na última segunda-feira agora. Hoje é quinta-feira. Em cima dessa questão do atentado que ele sofreu, nós vamos falar do tal do pintou um clima. Você deve ter escutado essa frase por aí, né, essa semana, o tal de pintou um clima. Vamos falar disso. Vamos falar do tal do diálogo cabuloso, diálogo tenebroso, diálogo escandaloso. Vou juntar todas essas peças, cara, porque a gente precisa entender qual é o caso. Aquela questão lá do atentado, na verdade, contra o candidato Tarcísio Gomes, precisa ser muito bem entendida. Vamos lá, é o seguinte. Segunda-feira agora, Tarcísio Gomes de Freitas tinha um evento lá na zona sul de São Paulo, ali na favela de Paraisópolis, e ele e a equipe foram vítimas de um atentado. Correto? Guarde bem essa informação. 4 anos atrás, nós sabemos que o então candidato Jair Bolsonaro, ele levou uma facada. Isso aconteceu lá em Minas Gerais. O autor da facada foi aquele patife, aquele vagabundo, aquele pilantra, bandido, o tal do Adélio. O detalhe que liga as duas histórias, a de lá e essa de segunda-feira, é o seguinte: é que lá naquela ocasião o adversário de Jair Bolsonaro era o tal do Merdade, e agora o adversário de Tarcísio Gomes também é o tal do Merdade. Caso você não saiba quem é aquele tal de Fernando Haddad. É porque eu gosto de fazer aqui uma jogada ali, um meio campo com o nome dele, e em vez de Haddad eu costumo falar Merdade. Aqui ó, Merdade, é isso que aquele cara é. O problema é o seguinte, meu amigo, é que eu em particular, muitas vezes, eu não costumo ficar acreditando em coincidência. Não é muito estranho que lá atrás, quando tentaram matar Jair Bolsonaro, era a Merdade que estava concorrendo contra ele? E agora você não acha muito estranho que tentaram matar Tarcísio Gomes e o adversário de Tarcísio também é Merdade? Porque é assim, cara. Talvez você vai ver aí, ou se é que você já não viu, dessa imprensa, nessa mídia, esses caras por aí, eles dizendo que não foi nada disso, que peraí, você tem que ter um pouquinho de paciência, mas foi sim um atentado para acabar com a vida de Tarcísio Gomes de Freitas. Saiu lá no UOL o seguinte: porque sem provas Tarcísio está dizendo que o atentado... Como assim sem provas, cara? Que conversa é essa de sem provas? Porque o cara lá, um ladrão de frango, ele resolveu pegar uma garrucha enferrujada, deu 2 pipocos pro céu, gastou 2 caroços de feijão. Você vai acreditar nisso, cara? Que não. É lógico que não. Foi sim uma tentativa para matar Tarcísio Gomes de Freitas. Assim como tentou se matar lá no passado Jair Bolsonaro. Foi isso que aconteceu agora, segunda-feira, lá em Paraisópolis. Não caia na conversa da imprensa que foi porque não tem provas. Porra, você sai de brincadeira, cara. Porque um ladrão de frango aí resolveu dar tiro. Não foi ladrão de frango, cara. Foi sim uma tentativa para acabar com o Tarcísio Gomes de Freitas. Que eu posso afirmar isso com toda a certeza. Bicho, pense bem o seguinte: se lá atrás, 20 anos atrás, esses caras, eles não tiveram a menor vacilação, eles não pensaram uma única vez em pegar Celso Daniel, sequestrou Celso Daniel,
torturou Celso Daniel e por fim executou-se Celso Daniel. E quem é Celso Daniel? Celso Daniel era lá o cara do PT, fundador do PT, sangue lá dos caras, certo? Que conhecia tudo lá dentro. Um cara importante lá dentro porque chegou até a ser prefeito eleito lá em Santo André. Se eles não tiveram o menor constrangimento, o menor vacilo em pegar um cara deles, do DNA deles, que estava incomodando eles lá, que estava ameaçando contar a roubalheira, a patifaria, corrupção do PT. Eles não tiveram o menor constrangimento em pegar esse cara, sequestrou, torturou e executou. Por que esses caras eles não iriam fazer isso com o adversário? Por que eles não iriam querer matar Jair Bolsonaro como eles fizeram 4 anos atrás? Por que eles não iriam querer matar Tarcísio Gomes agora como eles fizeram? Porra, se eu tô matando o cara que está do meu lado, caminhando comigo, como foi o caso de Celso Daniel, por que eu não vou matar o meu adversário? Precisa de mais o que, bicho? Precisa-se de mais o que? Aí entra uma outra questão que é a seguinte, é que essa imprensa escrota, esse esgoto chamado jornalismo, esses jornalistas e outros por aí, ao invés deles falarem do atentado, ao invés deles falarem que houve a tentativa de acabar com a vida do futuro governador aqui de São Paulo, não. Para que falar isso, cara? Para que falar? Eles falaram do tal do pintou um clima. Lembra dessa conversa do presidente? Pintou um clima. O presidente contou aquele caso lá em Brasília, ali nos arredores, que ele viu lá umas jovens da Venezuela e ele tentou entender qual era o caso ali. O que é que essas meninas estão fazendo aqui? Se arrumando, se ajeitando, peraí. Aí ele usou essa expressão, pintou um clima. E a imprensa, porca, canalha, vagabunda, pronto. Deu a entender que Bolsonaro estava de olho nas meninas lá da Venezuela. Ora, meu amigo, eu, às vezes, chamo algumas pessoas que eu conheço, mulheres, vamos colocar assim, mulheres. Às vezes eu chamo de querida, às vezes eu chamo de meu amor, de anjo. Enfim, trato com muito carinho assim. Isso não quer dizer que eu estou interessado, que eu estou querendo alguma coisa com elas. Às vezes é só uma maneira de se expressar. O fato do presidente ter falado assim, não pintou um clima, tal, não quer dizer que o presidente agora, ele ia ser muito, mas muito burro, muito sem noção, se ele, nessa altura do campeonato, fosse querer ter alguma coisa com meninas da Venezuela. Já pensou, bicho? Será que Jair Bolsonaro, ele é tão sem noção assim? Com essa imprensa lixo que não dá sossego a ele, ele ia fazer uma loucura dessa? Mas o tal do diálogo cabuloso, o diálogo tenebroso, o diálogo assombroso, o diálogo escandaloso que um cara lá do PCC, ele disse que mantinha com o PT. Não, pra quê, porra? Pra quê? Eu vou falar de diálogo cabuloso, que um ladrão lá, o chefe do PCC, disse que mantinha com o PT. Pra que diálogo cabuloso? Afinal de contas, me diz o seguinte, cara. Você, uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, você vai ter diálogo com um bandido? E se você tivesse sem noção e fosse querer ter um diálogo com um bandido, é evidente que não ia ser coisa boa, né, cara? Você ia conversar o que com um bandido? Física nuclear? Mecânica quântica? Projetos da NASA? Vida em outros planetas? Quarta dimensão? Quinta dimensão? Viagens através do tempo? Você ia conversar isso com um bandido, com um traficante, com o chefe de quadrilha, seja lá o que for?
cabeça, né, meu camarada? É evidente que não, né, caramba? É evidente. Então, nem precisaria o maluco lá falar que ele tinha diálogo gabuloso, assombroso, tenebroso, escandaloso com o PT. Nem precisava. Só o fato do PT estar conversando com um bandido, com uma organização criminosa e tal, a gente já deduz que a conversa, ela não tem nada de proveitosa, de republicana, de honesta, de decente, de ética. É evidente que não. Tá conversando com um bandido, porra. Se você for entrar em só a título de comparação, de exemplo, se você for entrar em um site de pornografia, você vai fazer o que em um site de pornografia? Tentar encontrar frases bonitas, frases inspiradoras, frases motivacionais em um site de pornografia? Porra, tem um pouquinho mais de cabeça, um pouquinho mais de juízo, não é? Só que a imprensa, como sempre, né? Essa imprensa que nós temos, essa mídia que nós temos, né? Linda, maravilhosa, espetacular, né? Zelosa, ética e etc, né? Todos os adjetivos do universo. É evidente que para ela pintou um clima é muito mais importante do que um criminoso que diz que tem diálogo tenebroso, escandaloso, cabuloso e tal com o PT. Não é isso? Muito bem, meu camarada. É o seguinte, eu espero que você tenha compreendido aqui o recado desse vídeo de hoje. Eu espero muito que você goste, que você aprecie. Vídeo concluído. Hoje é quinta-feira. Eu já vou aproveitar para te desejar uma excelente sexta-feira, porque já estamos ali na marca do pênalti, já está aí fim de semana chegando. A bola já está lá na marca do pênalti. É só bater a bola lá no fundo da rede e vamos comemorar. Dia 30, número 22, Jair Bolsonaro. Aqui, ó, 22. Número 10, camisa 10 lá, o craque que tem lá a camisa 10, o maestro do time, o cérebro da equipe. Número 10, Tarcísio Gomes, para ser governador aqui em São Paulo. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.